Com essa situação jurídica muito delicada, Bolsonaro agora tende a dobrar a aposta nessa saída, na arena política, porque ele sabe ser quase impossível que o Supremo o absolva ao fim da ação penal. Então, o que é possível esperar da reação de Jair Bolsonaro a esse destino quase traçado no processo do golpe? Bolsonaro está se mostrando um péssimo réu, e isso péssimo no sentido para ele mesmo, para a própria defesa. Então, vamos lembrar, vamos começar pelo primeiro dia, que foi julgado apenas no mérito, né, da acolhimento da denúncia da PGR. No primeiro dia, Bolsonaro esteve presente na sessão. Vamos analisar isso. Qual o problema disso, né? Ele tem todo o direito, como uma das partes, ele pode estar lá, então ele tem o direito de estar lá, não tem nada de errado nisso. No entanto, isso é incomum. Não é comum que, nesse tipo de ação específica, que você tenha o indiciado, o investigado ou o réu nas ações, porque eles geralmente são representados pelos seus advogados e se evita até para não parecer uma situação de enfrentamento com a Suprema Corte ou de qualquer tipo de constrangimento da própria é, comunicação, né, de começa a ter fotos, vídeos, né, das pessoas envolvidas. Então, ou seja, é uma maneira de preservar os réus, nesse caso, e é também uma forma de você, de uma certa maneira, ter uma postura mais discreta. Isso foi assim no Mensalão, isso foi assim na Lava Jato, então isso é comum, até porque nesse caso especificamente não tem um momento especificamente que a pessoa que está sendo indiciada ou o réu vai falar, né, frente à Suprema Corte, não disso que se trata. Então, ou seja, quando ele vai para a sessão, isso já, digamos que não seria muito aconselhado do ponto de vista da sua preservação, e ele ainda por cima faz uma postagem em uma rede social no meio da sessão, que isso também já é, no mínimo, desrespeitoso, né? E uma postagem de afronta, inclusive, né? Então, isso aconteceu no primeiro dia. No segundo dia, aparentemente, do que a gente tem notícia na cobertura da imprensa, é de que ele não foi no segundo dia apenas porque ele teria acreditado em uma notícia falsa, ou uma narrativa falsa, uma fake news, de que ele sairia de lá ou preso ou com uma tornozeleira eletrônica. Então, ou seja, o planejamento era estar presente na segundo dia da sessão. Não fez isso, mas logo na sequência, acaba a sessão do STF, ele faz um pronunciamento, ele estava no Senado, e ele faz um pronunciamento. Esse pronunciamento é muito parecido com aquele tipo de pronunciamento que ele fazia quando era presidente, quando ele tinha ali o chamado cercadinho, quando ele fazia, enfim, a sua aparição pública, que no caso específico foi de uma maneira, eu vou usar uma palavra suave, uma maneira um pouco errática, né? Enfim, ele foi dizendo coisas que não tinham necessariamente conexão umas com as outras, foi emendando um assunto no outro, não seguia um script, de uma certa maneira se colocou numa posição que ela é até uma posição de se autoincriminar, disse que tinha visto a chamada minuta do golpe, mas que estava só analisando, enfim, ele se colocou numa situação que ela não é muito confortável do ponto de vista de quem quer se preservar sendo réu de uma ação como essa. E por que eu estou contando tudo isso? Para dizer que isso mostra, a meu ver, que ele não está muito interessado com o resultado jurídico do processo, até porque ele sabe, como você falou, que é praticamente impossível ele não ter nenhum tipo de responsabilização. Então, dito isso, é como se ele estivesse jogando basicamente da seguinte perspectiva: no campo legal, jurídico, eu já perdi, então não tenho o que fazer. Então agora eu vou para o campo político. E aí a segunda parte, que é o campo político, tem a ver com a chamada anistia, né? Que é um nome, enfim, que até tenta fazer uma tentativa de criar uma simetria dos envolvidos no 8 de janeiro e na tentativa de golpe com o processo da ditadura militar, enfim, recupera essa ideia de anistia, etc. Mas basicamente seria um perdão, a gente não sabe exatamente os termos disso, né, e para quem que você estenderia, mas um perdão a esses crimes de tentativa de golpe de Estado e do 8 de janeiro. Então, ou seja, ele está apostando todas as fichas nesse processo político como uma tentativa de escapar via política, via Congresso, de uma sanção que pode acontecer, provavelmente vai acontecer no Judiciário via STF. Ainda que o Congresso Nacional segure essa bronca e aprove o chamado PL da anistia, professor, é sempre importante lembrar que isso não tornaria Bolsonaro elegível novamente. Ele foi condenado em 2 processos pelo Tribunal Superior Eleitoral por fatos que, a não ser que se faça
uma grande salada desse PL da anistia, fatos que não seriam englobados por esse projeto. Inclusive, nessa entrevista que a senhora mencionou, logo depois de se tornar réu no Supremo, Bolsonaro também disse que ele próprio é, palavras dele, a primeira, a segunda e a terceira opções para as eleições de 2026. Sempre importante frisar, ele não é só réu no STF, ele está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral. Agora, para tentar preservar um pouco do seu capital político, faz sentido essa postura de continuar a se apresentar como candidato em 2026 em vez de declarar desde já apoio a um de seus aliados? Porque já há vários expoentes da ultradireita à espera dessa bênção de Jair Bolsonaro. Talvez o principal exemplo seja mesmo Tarcísio de Freitas. E é delicada a situação dessas figuras que, como a senhora disse, não podem simplesmente se descolar de Bolsonaro, porque dependem do espólio eleitoral dele, mas que em algum momento, se quiserem concorrer à presidência, precisarão colocar o bloco na rua e dar início a essa campanha. Como a senhora vê a situação dessas outras figuras? E aí estamos falando de Tarcísio, mas também estamos falando potencialmente de Ronaldo Caiado, que não é exatamente um representante da extrema-direita, mas apela também a uma parte do bolsonarismo. Romeu Zema, Ratinho Júnior, são vários os potenciais candidatos que sonham com essa bênção de Jair Bolsonaro. É uma situação delicada também, não? O Tarcísio de Freitas é alguém que, relativamente, apesar de ser um nome que tem muito espaço na direita, ele também consegue dialogar com outros setores, e ele tem a relativa simpatia do Bolsonaro. Eu não vou dizer que seja uma simpatia ampla, porque eu acho que o Bolsonaro é uma figura pública que tem simpatia apenas por ele mesmo e, em certa medida, pela sua família. Mas, de uma certa forma, me parece bem importante lembrar que, na véspera do início da sessão, né, do primeiro dia do julgamento da denúncia da PGR no STF, Bolsonaro estava com quem? Ele estava com o Tarcísio. Né? Ele veio para São Paulo na véspera, ele estava com o Tarcísio. Então, isso é uma finalização importante, né? Porque é com quem, de uma certa maneira, ele está de seu aliado mais próximo. A mesma coisa naquele evento que ele faz no Rio de Janeiro, ele chama o Tarcísio vai, numa posição que é uma posição ambivalente do Tarcísio. Por quê? Porque Tarcísio, ele, em vários momentos, disse que confia nas urnas eletrônicas, que confia no sistema eleitoral, que confia na justiça eleitoral. Isso, inclusive, desperta até a ira, né, de alguns eleitores do bolsonarismo, até do próprio Tarcísio, que cobram que o Tarcísio tenha uma postura mais de enfrentamento, uma postura de ruptura, coisa que ele não tem. No entanto, ele fica nessa posição ambivalente, que, por outro lado, ele está no carro de som, está nos eventos do Bolsonaro, em eventos, inclusive, que Bolsonaro tem uma atitude que está ali no limite da legalidade. Então, ou seja, o Tarcísio é hoje quem está nessa posição que é, digamos, mais privilegiada. E, além disso, vou dizer ainda uma outra coisa. Essa posição que o Tarcísio está é uma posição difícil de se estar. Porque se a gente vai pegar o exemplo de uma coisa, de um ator político que fez algo parecido, que foi o João Dória, também aqui em São Paulo. O João Dória chegou a mudar o nome da sua campanha para Bolsodória, incorporando o nome do Bolsonaro no seu próprio nome, tamanha simbiose com o Bolsonaro. E depois, quando a gente tem a pandemia e uma série de desentendimentos, mas acho que o principal deles, que é o que vai marcar de fato o rompimento definitivo, é a questão das vacinas, né? Quando o João Dória sinaliza a produção de vacinas, né, junto com o laboratório chinês, e Bolsonaro se recusando a comprar vacina. O que vai acontecer é que Dória acabou que todo aquele apoio que, num primeiro momento, ele teve do bolsonarismo, ele passou a ter a repulsa do bolsonarismo e pagou um preço caro por isso, porque isso nas redes sociais, nas plataformas, é muito difícil você ter contra si essa base, principalmente mais radicalizada e violenta do bolsonarismo. E foi o que aconteceu com o Dória. E o Tarcísio, por outro lado, diferentemente do João Dória, o Tarcísio conseguiu uma habilidade que, a meu ver, é algo muito curioso, né? Que é essa ambivalência de, ao mesmo tempo, estar na extrema-direita e conseguir, ao mesmo tempo, ter credibilidade em dialogar com setores que são até relativamente mais de centro ou da centro-direita. Então, isso não é uma operação fácil de se fazer. Eu acho que o Tarcísio tem feito isso e tem conseguido, de uma certa maneira, apesar de determinadas críticas, porque ele confia na justiça eleitoral, por exemplo, ele tem conseguido ter
apoio dessa base, desse amplo espectro da direita. Resumindo, eu acho que o que está em jogo diante desse cenário é como o espectro da direita tende a se dividir entre setores que são mais perto do centro e setores que estão mais à extrema-direita e ruptura institucional.